E aí, pessoal? Como passamos aí mais essa semana? Espero que bem, espero que todos tenham descansado aí, aproveitado o final de semana, né? Curtido bastante, descansado bastante e, se sobrou um tempinho, né, também estudado aí o nosso querido e amado SQL Server, tá legal? Lembre-se sempre do que eu digo para vocês. Não adianta você ficar extremamente bitolado e estudar 10 horas por dia se você não tiver ali um intervalo, não tiver ali um período de descanso, para que você consiga manter o seu ritmo, para que você consiga manter aí o seu foco, a sua atenção no material que você estiver estudando, tá legal? Beleza? Bom, hoje eu quero gravar um vídeo com um assunto relativamente novo, tá? No canal. Eu não fiz nenhum vídeo ainda falando sobre isso, falando sobre replicação. Ah, o que me motivou a fazer este vídeo, e aí eu espero que esse seja o primeiro de muitos. A minha ideia é montar uma série de vídeos sobre replicação, ok? A minha ideia é que a gente faça da mesma forma que eu foquei sobre Extended Events, em que a gente foi desde o começo, desde o básico, até a parte mais avançada, falando aí de funcionalidades avançadas do Extended Events. Eu pretendo e gostaria também de montar uma série desse tipo para falar sobre replicação. Mas tudo isso vai depender do interesse de vocês sobre este assunto. Se eu sentir que o assunto não está tão interessante assim para vocês, eu acabo fazendo menos vídeos, mas com certeza eu farei pelo menos aí uns 3 ou 4 vídeos falando sobre replicação, tá? Por quê? O que me motivou a falar sobre replicação quando estamos aí à beira do SQL Server 2016, né? SQL Server 2016 sendo lançado dia 1º de junho. Poxa, Vitor, replicação é uma feature tão antiga? Realmente é. A primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com replicação foi usando o SQL Server 2000, e isso, se eu não me engano, lá no ano de 2002, 2003. Foi mais ou menos quando eu tive o primeiro contato aí com um ambiente legal, um ambiente bacana de replicação. E durante um bom tempo, eu vi muita gente usando replicação, mas eu senti que isso deu uma diminuída, ok? Quando a gente começou a ter aí algumas soluções de alta disponibilidade mais interessantes dentro do SQL, como por exemplo, né, o Database Mirroring e a partir do SQL 2012 o Always On, certo? O Always On, ele até utiliza algumas nomenclaturas que são bem legais, que remetem bastante à replicação, como as suas réplicas, tá? Então você vai ter lá o seu servidor, que seria o seu servidor primário, e as suas réplicas, os seus bancos de dados replicados, onde você pode fazer ali a leitura, tá legal? Poxa, Vitor, então por que você vai falar sobre replicação se a gente tem aí o Always On, que é muito melhor? Porque eu acredito que a replicação ela ainda tem um lugar garantido em muitos ambientes e porque também são situações um pouco diferentes, tá? Recentemente eu comecei a atender um cliente que está utilizando o SQL Server 2008 ainda, tá? 2008 R2, mas eles têm a intenção, eles têm a pretensão de migrar para o SQL Server 2016, só que mesmo assim esse cliente tem uma quantidade bem alta de replicações. Ele utiliza muita replicação no ambiente. Tá legal? Então, isso acabou me motivando a iniciar essa série com vocês. Eu acredito que, por mais que a gente tenha o Always On, a gente ainda pode utilizar a replicação como aquela ideia de você distribuir também um pouco a sua carga, distribuir um pouco os seus dados entre vários servidores, e aí, quem sabe, né, facilitar processamento, até mesmo dependendo do tipo de replicação que você utilizar. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa série. Ter aí um servidor replicado e que você vai acabar utilizando como não na alta disponibilidade, mas talvez como uma cópia para para uma possível utilização de relatórios e coisas do tipo. Tá legal?
uma das grandes diferenças que a gente tem entre a replicação nativa do SQL Server e a utilização do Always On, pelo menos por enquanto, eu não sei se no futuro a Microsoft vai acabar fazendo aí uma integração maior, né? Integrar essas duas funcionalidades, aí eu tenho a possibilidade de trabalhar no Always On da mesma forma que na replicação, é que no Always On você é sempre obrigado a replicar toda a sua base de dados. Então, você não pode, por exemplo, escolher só algumas tabelas, alguns objetos do seu banco de dados, que são os mais utilizados, por exemplo, e replicar só estes objetos para tentar aí diminuir o seu workload, diminuir o seu acesso no seu servidor primário. Você tem que trazer a sua base toda. Na replicação eu posso trabalhar com apenas alguns objetos e aí eu posso relevar somente esses objetos para minha réplica, né, para o meu servidor que seria o meu subscriber. A gente vai conversar disso daqui a pouco. Vamos definir aí alguns nomes, alguns termos da arquitetura da replicação que eu preciso que vocês saibam para a gente começar a conversar. Então, a ideia principal de você utilizar a replicação seria distribuir um pouco aí a sua informação. Tanto para você conseguir ter uma cópia da sua informação, como também para você conseguir distribuir um pouquinho aí da sua carga, né? Então eu poderia ter em um outro servidor só as principais tabelas dos meus relatórios mais pesados, e aí replicar só essas tabelas, e aí qualquer relatório, ao invés de acessar o meu ambiente principal, vai acabar acessando a minha réplica. Tá legal? Antes da gente montar uma replicação, no vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês e definir alguns termos, definir aí algumas nomenclaturas, falar um pouquinho aí da arquitetura que nós temos quando falamos sobre replicação. Tá legal? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês dos seguintes componentes que nós podemos ter aí numa replicação. Eu tenho um cara que nós chamamos aí de publisher, eu tenho o que nós chamamos de articles, esses articles eles podem virar uma publication, e aí eu tenho o meu subscriber e eu tenho uma subscription, ok? E também tem um cara interessante aí no meio, que seria o nosso distribution, tá? Eu vou explicar para vocês cada um desses tópicos, cada um desses componentes, ok? A gente tem também os agentes de replicação, tá? Só que eu quero usar uma imagem, eu peguei essa imagem aqui, ela é do próprio Books Online da Microsoft, tá? Então essa imagem aqui, ela é uma imagem que eu acabei de copiar e colar do Books Online, tá legal? Estou pegando a própria documentação da Microsoft para conseguir conversar um pouquinho com vocês. Então, essa é a arquitetura básica que nós temos aí quando falamos de replicação. Então, você percebe que nós temos inicialmente, ou pelo menos, dois lados da replicação. A gente tem aqui um lado onde eu tenho um publisher, e aí eu tenho um outro lado onde eu tenho um subscriber. Então, o que seria um publisher? O publisher seria o seu servidor de banco de dados, o seu servidor de SQL Server, que tem a informação original. Vamos pensar assim, é onde estão as minhas informações originais. É onde eu poderia, por exemplo, ter ali as minhas alterações, inclusões, deleções de registros. Todas essas minhas informações originais estão dentro deste servidor. Este servidor é o meu publisher. O que seria o seu subscriber? O subscriber seria o servidor que vai receber as réplicas daquela informação. Então, tudo o que acontecer no seu publisher automaticamente tem que ser feito também, tem que ser levado para o seu subscriber. Tá legal? Então, publisher, a gente até traduz isso, né? Se a gente for traduzir um pouquinho, seria o seu publicador e o seu subscriber seria o seu assinante. Tá certo? A gente pode até, para ficar um pouco mais fácil, pensar numa assinatura de uma revista. Vamos pensar numa assinatura de uma revista qualquer que você faça e que você goste, ou de um jornal, tá legal? Nós somos os assinantes, tá? Nós temos ali uma assinatura de um jornal. Nós temos uma assinatura de um jornal que seria o publicador. Então, o jornal ele é publicado pela empresa,
Dentro deste jornal, nós temos artigos e todos os assinantes deste jornal recebem uma cópia igual a deste jornal, certo? Então, todos os assinantes recebem a mesma informação do publicador. É a mesma ideia quando a gente está trabalhando dentro de um servidor de banco de dados SQL Server. Todos os objetos que forem alterados no meu publisher, eles podem ou não, isso vai depender de um outro tópico que a gente vai conversar daqui a pouco, eles podem ou não ser replicados para o meu assinante, para o meu subscriber. Tá certo? Então, só para revisar um pouquinho, Publisher é onde eu tenho a minha informação original, Subscriber é onde eu tenho a minha assinatura, né? As informações que são replicadas. E assim como eu tenho um artigo ou artigos dentro de um jornal, dentro de uma revista, em um banco de dados eu também tenho o que nós chamamos de articles, ou artigos. O que são os articles quando a gente fala de uma arquitetura de replicação do SQL Server? Quais são os objetos de um determinado banco de dados que você quer que sejam replicados? Tá certo? Então, eu tenho aqui o meu banco de dados. Quais objetos deste banco de dados eu quero passar para os meus assinantes? Essa é uma diferença, essa é a diferença que eu acabei de comentar com vocês da replicação para o nosso Always On. O Always On ele vai fazer a réplica da minha base de dados inteira. A minha replicação nativa do SQL, ela permite que eu escolha quais os objetos, quais os artigos, tabelas, procedures, views, quais os objetos que eu quero que sejam replicados. E o conjunto destes objetos nós chamamos de uma publicação ou uma publication. Tá certo? Então, depois que eu selecionei quais são os objetos do meu banco de dados que eu quero replicar, esses objetos eles são agrupados em um objeto que nós chamamos de publicação. E é esta publicação que nós levamos para os nossos assinantes. Então, imaginando que desse lado aqui eu selecionei essas três tabelas viram uma publicação. Esta publicação é a publicação que eu quero replicar. Então, toda a alteração feita no publisher nestas três tabelas que estão nessa publicação, elas serão replicadas para os nossos assinantes nas mesmas três tabelas que estão nesta publicação. O que acontece é que no meu publisher nós chamamos de publication. No subscriber, isso se torna uma subscription, ok? Isso se torna uma subscrição, uma subscription, tá certo? Uma assinatura, tá certo? Uma assinatura. Então, aqui eu tenho as informações originais, a publicação original, e aí o nosso assinante ele fará uma assinatura para receber todas as informações que são alteradas aqui deste lado também. Então, no meu subscriber, eu tenho o que nós chamamos de uma subscription. Ah, legal, Vitor. E como é que é feito essa replicação? Como é que o SQL Server controla isso? A gente tem no meio do nosso publisher e do nosso subscriber, nós temos dois caras, na verdade são mais, né? A gente vai acabar conversando aí em futuros vídeos sobre esses caras. Nós temos dois componentes bem importantes aqui. Os agentes de replicação são agentes mesmo, são executáveis que são startados quando a gente configura uma replicação e que eles ficam controlando qual informação tem que ir de um lado para outro. Como, por exemplo, eu tenho ali um agente de replicação que nós chamamos de log reader. Ele tem a função de ficar olhando as escritas nos arquivos de log. Tá legal? E junto com esses agentes de replicação, eu tenho um componente que nós chamamos de distributor ou distribuidor. O distribuidor é responsável por gerenciar o que precisa ser levado do publisher para o subscriber.
Então eu tenho, no primeiro momento, para ficar fácil de você conseguir entender, a gente depois vai detalhando isso, vai fazendo aí uma análise mais deep dive sobre o assunto. Em um primeiro momento, a gente pode pensar aqui no distribuidor como um controlador de fila, tá? Ele vai pegar todas as alterações que foram feitas no meu publicador, vai colocar ele numa fila e vai começar a enviar essas alterações para o nosso subscriber. Ele pode enviar ou ele pode apenas segurar essas alterações para que o subscriber consulte e aplique essas alterações. Essas são duas formas que a gente tem para configurar ali o nosso distribuidor, né? Um push ou um pull replication. A gente vai conversar disso mais para frente, mas no primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam bem aqui é exatamente esta arquitetura básica, tá? Isto é o que nós chamamos de replicação. Eu tenho alguém que é o dono da minha informação, eu tenho alguém que nós chamamos de publisher, publicador. Este publisher tem lá os bancos de dados e dentro dos bancos as tabelas, por exemplo, né, que podemos selecionar os artigos. Esses artigos em conjunto, eles formam uma publicação. Esta publicação vai ser assinada pelo subscriber e aí isso vira uma subscription. Tá legal? Tudo bem? Nós temos vários tipos de replicação, tá? Nós temos, eu vou comentar de todas essas replicações, mas só para a gente conversar um pouquinho, já nesse primeiro vídeo, eu tenho uma replicação, por exemplo, que nós chamamos de replicação transacional. A replicação transacional ela é unidirecional. O que significa ser unidirecional? Significa que todas as minhas alterações ou transações feitas no publisher, elas são aplicadas no meu subscriber. Só que, se eu fizer alguma alteração no subscriber, esta alteração ela não é reenviada para o publisher. A replicação transacional ela é unidirecional, do publisher para o subscriber. A replicação transacional, a gente consegue definir de quanto em quanto tempo a gente quer que estas alterações sejam aplicadas, né? De quanto em quanto tempo eu quero que isso esteja aplicado do meu publisher para o meu subscriber. A gente tem um outro tipo de replicação que nós chamamos de replicação de snapshot. A replicação de snapshot, ela também é unidirecional e ela não é, vamos dizer assim, real time, vamos pensar assim. A replicação de snapshot é mais ou menos como se eu fizesse uma cópia da minha informação neste momento e aí eu replico para o meu subscriber e acabou. Só isso. Depois, se eu fizer qualquer alteração no publisher, eu não tenho alteração do subscriber. Só quando eu der uma atualização ou fizer um refresh do meu snapshot, e aí eu pego novamente todas as informações dos meus articles daquele momento e jogo para o meu subscriber. Tá legal? Eu vou sair dessa tela e voltar novamente, só para dar uma limpadinha para a gente conversar. E nós temos também uma replicação bidirecional, que é a replicação que nós chamamos de replicação merge. A replicação merge ela é bem parecida com a transacional. Então, eu tenho um publisher enviando transações que são aplicadas no subscriber. Só que o subscriber pode fazer alterações que são enviadas e aplicadas no meu publisher. Então, isso é uma replicação bidirecional, tá? Todo mundo que altera no publisher passa a alteração para o subscriber, só que qualquer alteração no subscriber também é enviada para o publisher. Essa acaba sendo, no papel, uma excelente replicação. Você vai pensar comigo, poxa, Vitor, essa é a melhor replicação que eu posso ter. Ela é interessante, só que existem aí alguns problemas que podem acontecer no meio do caminho, como, por exemplo, conflito nas suas replicações, nas suas atualizações. Eu tenho, ao mesmo tempo, alguém alterando aqui o pedido 10 e aqui alterando o pedido 10. Tá? Então, ao mesmo tempo, isso acontece em dois lugares diferentes. Quando a informação ela vai ser replicada e ela é
colocada aqui no nosso agente de replicação, eu preciso de alguma forma tratar este conflito. Eu não posso ter duas alterações ao mesmo tempo no mesmo registro. Alguém tem que alterar primeiro ou ninguém altera. Tá? Então, isso seria ali a resolução de conflito que nós temos em uma replicação de merge, que nós conversaremos sobre isso, porque é um assunto bem legal e bem trabalhoso, tá? Fazer aí um troubleshoot inteligente de um processo de replicação vale muito a pena. Não é complexo, a gente inclusive vai usar bastante coisa do nosso Extended Events, tá? Nós que já temos uma série bem legal, vocês já viram uma série bem legal sobre Extended Events, lá na parte de troubleshoot e monitoração, usaremos o Extended Events de novo para monitorar o funcionamento da nossa replicação. Tá legal? Num primeiro momento, esse é o conceito que eu quero discutir com vocês. Esse é o conceito que eu quero passar para vocês, tá? Eu quero que vocês entendam melhor essa arquitetura, que vocês agora entendam o que é um publisher, o que é um article. Um article, na verdade, forma aí um conjunto de articles, forma uma publicação, e quando eu assino essa publicação, ela vira uma subscription. E aí eu tenho o meu distribuidor, eu tenho lá os meus agentes de replicação. Tá legal? Com essa nomenclatura, com esse breve desenho da arquitetura da replicação, fica mais fácil para que a gente comece a discutir cada um dos tipos de replicação detalhadamente e depois configurar um por um e ir conversando sobre a vantagem, desvantagem, como é que a gente mede performance de uma replicação, como é que a gente trata aí resoluções de conflito, como é que a gente faz o ressincronismo de uma replicação, tá? Por quê? Porque eu posso ter problemas, eu posso ter algum problema aí, alguma intermitência, e nosso sincronismo entre o publisher e o subscriber, ele cai, ele para, e aí eu preciso fazer com que isso novamente seja atualizado, tá? Como é que a gente trabalha com isso dentro do Management Studio? No Management Studio, nós temos aqui, bem simples, uma pasta para as nossas replicações. Então, imaginando que a minha instância 1 ela fosse o meu publicador, fosse o meu publisher, eu preciso criar uma publicação, porque o publisher ele tem publicações. Se nós estivéssemos numa instância que seria o subscriber, como que eu começaria a trabalhar? Eu começaria criando uma subscription, uma assinatura de alguma publicação já criada anteriormente. E aí nós teríamos dado início ao nosso processo de replicação. Tá legal, gente? Bom, eu quero fazer esse primeiro vídeo mais introdutório, porque eu gostaria muito aí do feedback de vocês. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários do vídeo ou colocassem aí nos comentários do blog, tá? Se vocês gostaram, se vocês acharam que é interessante, sim, fazer uma série mais detalhada, mais deep dives sobre replicação. Na minha opinião, eu acredito que ainda vale a pena, por mais que talvez replicação hoje não seja a primeira solução escolhida para muitos cenários, ela ainda cabe muito bem em diversos cenários, tá? Em diversas situações ainda podemos utilizar a replicação. Então eu acho que vale bastante a pena e é uma área que eu vejo poucos assuntos, poucos artigos ou poucas explicações na nossa comunidade de SQL Server aqui no Brasil. Eu já vi excelentes posts do pessoal lá de fora, mas aqui no Brasil eu não tenho visto muita gente falando sobre isso agora, tá? Então eu acho que é uma série bem legal. Se vocês acharem que vale a pena, coloca aí o seu comentário, faz o seu comentário no vídeo, coloca o seu comentário no blog, manda para mim por e-mail o seu feedback. Tá? Então, eu quero muito que vocês me ajudem e me mostrem que vocês estão realmente interessados nessa série. Tá legal? Eu quero aproveitar também esse vídeo para dar alguns recados rápidos para vocês, tá? É lógico que se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data que eu vou conversar com vocês, talvez não seja tão interessante assim. Tá legal? No dia 11, no dia 18 de junho, nós teremos aí o SQL Saturday no Rio de Janeiro, tá? Porém, deixa eu entrar aqui, eu quero mostrar para vocês.
Saturday, ok? Então, eu até já postei um videozinho para vocês do SQL News, né? Falando aí do SQL News, que nós teremos no dia 18 de junho o SQL Saturday do Rio de Janeiro, que vai ser bem legal, vai ser bem interessante. O que eu quero mostrar para vocês é, na verdade, um evento bem legal, uma pré-conference que acontecerá na sexta-feira anterior ao evento. Então, no dia 17, a gente tem aí uma sexta-feira para também falar sobre SQL Server. A gente vai ter aí duas pré-cons bem legais. A gente vai ter uma pré-con com a Viviane Ribeiro falando sobre Data Science, né, Data Science, e tem uma outra pré-con na qual o Murilo e eu falaremos aí sobre migração de um ambiente on-premise para o SQL Azure. Cara, é assim, você não tem muito material disso hoje, tá legal? A gente está montando, eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhada, a gente está montando esse hands-on para que ele fique bem prático e para que você consiga realmente entender como é que funciona a migração de um ambiente on-premise para o Azure SQL Database, tá? A gente, inclusive, tem alguns vouchers que serão disponibilizados no evento para que você consiga utilizar o SQL Azure e trabalhar junto com a gente durante esse workshop, durante essa pré-conference. Tá legal? Se você tiver interesse, ou se você for do Rio de Janeiro, ou se você não for do Rio de Janeiro, mas você vai estar por ali, né, nessa sexta-feira, cara, faz a sua inscrição, é gratuito, ok? Vai ser um evento que acontecerá no dia 17 de junho, a partir das 2 da tarde. Tá? A pré-conference da Viviane é na parte da manhã. Essa pré-conference comigo e com o Murilo, ela acontece a partir das 2. É gratuito, cara, é gratuito. Não perde essa oportunidade. Se você é do Rio de Janeiro, melhor ainda, não perca essa oportunidade. Se você não é do Rio de Janeiro e você tem interesse, cara, vai, faz a pré-com, vai e volta no mesmo dia, ou fica no Rio de Janeiro e prestigia também o SQL Saturday no dia seguinte, que também será um excelente evento com muita palestra boa acontecendo. 2 eventos gratuitos, tá legal? 2 eventos gratuitos. Eu sou aqui de São Paulo, então eu vou pegar no pé de vocês também, que são aqui de São Paulo. A passagem para o Rio de Janeiro, ela não está agora tão cara a ponto de você não pensar em comprar uma pequena passagem aí, que seja de avião. Então você vai na sexta-feira, volta na sexta-feira à noite, cara, que você paga aí 300, 350 reais na passagem, ida e volta, não tem problema, porque a qualidade desse evento é absurdamente alta. Vai valer a pena, vai valer muito, muito, muito a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam participar. Eu quero também o feedback de vocês para essa nossa série de replicação, tá legal? Espero que você me dê essa opinião. Quero desejar para vocês uma excelente semana, que tudo de bom aconteça, que você tenha problemas absurdos para que você aprenda cada vez mais no seu dia a dia e se torne um DBA ainda melhor. Beleza, gente? Obrigado, grande abraço e até mais!